Irmãos queridos, é uma alegria estar de volta, estar com vocês. E eu quero pedir às nossas crianças que estejam saindo agora com as professoras, e os jovens também estão saindo com a Marília. E com isso o meu velho pedido vai se repetir mais uma vez hoje, que os irmãos que puderem poderiam se acercar mais do púlpito, seria um grande favor para mim. Talvez você já tenha percebido que quando você falta no culto domingo à noite, na segunda ou no máximo terça-feira, eu escrevo uma cartinha e coloco lá: olha, irmão, senti sua falta e tal, querendo estabelecer um contato. E eu tenho descoberto pelo menos uma razão para reforçar meu pedido para virem para frente. Sabe qual é? A semana que passou, duas pessoas que eu escrevi dizendo: senti sua falta no domingo, eles estavam aqui, só que estava lá atrás, e eu não enxergo lá atrás. Então eu gosto muito de fazer contato visual com os irmãos, e é igual eu sempre digo, eu honro e dou razão para qualquer pessoa que precise sentar lá atrás. Agora, se não existir um motivo imperativo para sentar lá atrás, a nossa comunhão é tão melhor. E eu gostaria muito de ser atendido nesse meu pedido. Obrigado, obrigado aos que estão se movendo. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós temos esta alegria, no final vamos ter a repetição desse mesmo tema. Eduardo e Doricélia estão chegando de uma missão à Colômbia. Obrigado, irmãos queridos, muito obrigado de atenderem meu pedido. E eles vão dar um testemunho, que eu vou pedir que seja no final. Sabe por que razão? Porque a Débora vai chegar, vai chegar lá em Fort Lauderdale, pouco depois das 7 horas, e eu prometo pregar tudo o que tem que pregar, e no tempo certo, ela, se chegar, antes que eu chegar lá, e o Dani, ela vai esperar, não é problema. Mas eu gostaria muito de ver o testemunho da Doricélia e do Eduardo na gravação, porque acabando a pregação, uma vez mais, eu vou pedir a licença dos irmãos para sair. Tá bem? Eu tenho para os irmãos o Salmo número 19, que é um dos salmos favoritos meus. Eu gostaria que você abrisse ele assim, como assim um pano de fundo para a mensagem que eu tenho preparado para os irmãos nessa noite. Salmo número 19, abram suas Bíblias ou acendam as suas Bíblias, como você puder fazer. E nós vamos seguir com a leitura desse salmo. É um salmo que não é muito longo, ele tem apenas 14 versículos. E eu gostaria de ler todo o texto. Ele nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, isto é, pelas tuas palavras, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes, obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus preceitos. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração
sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Antes de prosseguir, eu quero ler para vocês esse versículo que para mim é o versículo chave, pelo menos para aquilo que eu quero comentar com vocês hoje, que é o versículo número 13. A tradução que eu li para vocês, eu vou ler mais uma vez, diz: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, para que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Outra tradução muito usada, é a tradução atualizada, ela diz assim: também dos pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Mas a melhor tradução, aquela que me parece a mais condizente com o original e que eu entendo melhor, é a tradução que de Almeida, revista e corrigida. Não quero ser muito técnico aqui, mas eu vou ler para você, que diz assim, a partir do 11: também por eles, isto é, pelos seus mandamentos e preceitos, é exortado, admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Limpa-me tu dos que me são ocultos. O versículo chave: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Num lugar ele diz: guarda-me dos pecados intencionais, pecados voluntários. Do outro versículo, na outra tradução, ele traduz como pecados de presunção. E nessa terceira tradução, minha favorita, ele diz: guarda da soberba o seu servo. De outra maneira, ela vai tomar conta de mim. E se o Senhor me guardar, eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Esse é o título da palavra que eu queria repartir com vocês nessa noite. A grande transgressão. Quantos aqui, é uma enquete para conhecimento da sua opinião apenas, sem nenhuma consequência. Quantos acham que pecado é tudo igual? Levanta a mão. Requer a discussão esse tópico, né? Quantos acham que tem pecadinho e pecadão? Vamos ver? Ninguém está levantando a mão para a maioria das opções. Uma das duas opções você tem que ter. Vamos lá. Quem acha que pecado é tudo igual? Ok? Quem acha que existe pecado mais grave do que o outro? Essa é a minoria. Bom, eu acho que o acerto dessa disputa, ele está no meio da ponte. Porque, na realidade, no que diz respeito à condenação eterna, os pecados todos têm o mesmo veneno. Todos condenam, todos levam à morte. O salário do pecado é a morte, não é? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas no que diz respeito a consequências aqui na terra, vocês acham, fala a verdade, hoje nós almoçamos na casa da Janaína, tinha um franguinho tão bom, e eu comi mais franguinho bom do que eu devia. Eu sei que eu pequei, eu pedi perdão para o Senhor. Primeiro dei um beijo nela, depois pedi perdão para o Senhor. Vocês acham que a consequência de ter comido um franguinho a mais, não estou fazendo por menos, é pecado. Vocês acham que a consequência do meu pecado de gula na hora do almoço do dia de hoje, vocês acham que é comparável ao assassinato de uma pessoa? É bem diferente, gente. É verdade ou não? A roubar um banco? Não. E você pode imaginar, existe o que difere, o que faz pecados soarem como pecados menores e pecados maiores, são as consequências sociais, são as consequências no convívio, são as consequências que trazem dores para a nossa vida nesta terra. Todos de acordo? Para a vida futura, pecado é pecado, e nós devemos clamar ao Senhor Jesus para que nos limpe e purifique de todo pecado, e nós temos a alegria de saber que Ele morreu por todos os nossos pecados, porque um só deixado, Ele poderia causar a morte, e a morte eterna. Todos estamos de acordo?
Espero ter podido conciliar os dois grupos dos irmãos aí. Deixa eu usar ainda não entrei na mensagem não. Eu queria definir a palavra presunção, porque uma das traduções, que ela diz assim: também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que eles não se assenhoriem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Ou seja, ele chama de grande transgressão o pecado de presunção. O que é presunção? Nós não usamos muito essa palavra, mas alguém ainda lembra dos... Oi? Não sabe. Ok, quem não sabe não precisa falar. Eu não sei, ok. Ok, alguém lembra o que é presunção? Soberba, muito bom. Essa é uma boa definição. O que mais? O que é um indivíduo presunçoso? Arrogante. O que mais? Se julga mais do que é, ou seja, um orgulhoso, né? Vou colocar outras coisas que eu achei no vocabulário. É uma pessoa inapropriadamente confiante. Ele está com, não, eu vou e faz nada, faz um estrago. Tenho conhecimento de história que alguém contratar uma pessoa, diz, mas o senhor sabe esse trabalho? Senhor, deixa comigo que eu faço tudo. E faz uma porcaria de trabalho. E a pessoa vem desesperada e fala, mas você devia pedir referência. Não é assim que se faz? Pede referência antes de contratar e tudo, mas até lá as dores já foram sofridas. Então esse é um presunçoso. É uma pessoa excessivamente ousada e confiante. Alguém que se aventura ou se arrisca em um projeto sem uma chance razoável de que ele será bem sucedido. Ele no íntimo ele sabe, eu não entendo disso, mas ele vai e põe a mão e ele causa prejuízo para os outros, às vezes até para não admitir que não pode, que não sabe, que nunca fez. Ele prefere manter aquela cara de vitorioso e no fim a derrota dele acaba manchando a vida de outra pessoa também. E também o presunçoso é uma pessoa irreverente com relação às coisas de Deus. De qualquer jeito mesmo, o livro de Judas fala isso, de pessoas que são presunçosas e que desrespeitam até os seres celestiais. Que anjo que nada, que não sei. Pessoas que têm uma linguagem blasfemadora e que tratam das coisas de Deus como se elas não tivessem nenhuma seriedade, ou como se elas não fossem trazer, a sua atitude não fosse trazer nenhuma má consequência sobre as suas vidas, e traz. Então ele está pedindo, me livre desse pecado de presunção, livre desse pecado de presunção. E a tradução, mais uma vez, que eu gosto mais, diz assim, me livre da soberba, que dá tudo na mesma coisa, não é verdade? Então, a soberba é chamada de a grande transgressão. Para aqueles que gostam, para os bereanos que amam esse lado histórico, e eu gosto muito, mas eu tenho que usar só 30 segundos para dizer, o Salmo 119, não existe nele nenhuma nota, nenhuma dica de quem possa ter escrito esse Salmo. Pensa-se que é de Davi, mas não existe nenhuma certeza. Ou onde ele estava, em que circunstâncias ele escreveu. Nós sabemos muitos salmos de Davi, onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele estava passando. Davi estava fugindo de Saul. Davi estava na caverna de Adulão. Saul estava numa situação, ele acabou de ser liberado por um rei que o havia preso, e ele se fingiu de louco, e mandaram ele embora. Nós sabemos, esse é o Salmo 34, um dos favoritos também. Então nós sabemos relativamente bem, através da história hebraica, judaica, nós sabemos algumas circunstâncias. Desse Salmo, nós não sabemos se foi Davi quando ele escreveu. Mas essa história que eu vou contar para vocês, é uma forte candidata de ter sido, em minha opinião, de ter sido o palco, o pano de fundo em que se desenvolveu esta sensibilidade de Davi ao Espírito Santo de Deus e que escreveu, Deus me livra da soberba, porque esta coisa pode se assenhorear de mim, isto pode me destruir.
me livre de ser presunçoso, porque isto pode acabar com a minha vida. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história verdadeira, a história da palavra do Senhor, no finzinho da vida de Davi, onde ele esboça essa atitude de ter consciência da sua própria grandeza, e Davi era um grande rei quando ele chega no final da sua existência, mas ele tem aquele desejo, aquela coceirinha no coração de contemplar a sua própria grandeza, de medir a sua própria força ou capacidade, ou comparar-se com outro rei, outro reino, outra quem quer que seja, para ele provar para si mesmo e para os outros que ele era o melhor. Isso é arrogância ou não? Sabe aquela figura do em frente ao espelho, aqueles músculos e etc e tudo? Bom, você pode chamar de outras coisas esse tipo de atitude, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ele precisa se cultuar, ele precisa se provar melhor, ele precisa ter a última palavra, ele precisa ser aquela pessoa que todos ao olharem para ele o adorem, e aí ele está se comportando, ou pelo menos no seu coração, muito semelhante a alguém que se deu muito mal ao entrar na atitude. E o seu nome era Lúcifer, e o seu nome é Satanás. É verdade. Ele aspirou, ele cobiçou a glória que só vem do Senhor, só existe para ser dada ao Senhor. É um perigo. Eu tenho tido a oportunidade no final de culto, às vezes irmãos se achegam a mim, ou eu me achego a alguém que pregou. Eu vi a pregação do pastor Jonas no domingo no passado, através da nossa rede de comunicação. Eu fui demais abençoado, então eu cheguei, dei um abraço nele e falei, mas estava demais a pregação e tudo. E muitas vezes pregadores, quando ouvem isso, dizem assim, a glória é toda do Senhor. Eu sei que a glória é do Senhor, cabeça de pudim. Você acha que eu estou dando glória para você? Não, é que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Isso esteja certo e claro. Ninguém é para ser glorificado ou exaltado, é só o Senhor, porque tudo Ele faz pela graça dEle. Mas de tão querido e bondoso que Ele é, Ele divide o quê? A sua alegria. Dá uma alegria de fazer a vontade dele. Eu estou morrendo de pena de sair antes do testemunho da Dora e do Edu, porque eu tenho certeza que eles vão transmitir a alegria que o Senhor deu para eles na Colômbia. Quem recebeu o filminho do Rafael e da Jaqueline essa semana, eu acho que muitos receberam. Eu estava transmitindo o quê? Alegria de ter sido um caninho lá para passar a graça de Deus, que é o que nós não somos melhores do que isso. Mas não poucas vezes, e eu tenho a impressão que é por isso que a palavra é tão enfática nesse particular, não poucas vezes, as nossas atitudes, elas exalam o que está no coração, e o que está no coração é arrogância, e isto é muito destrutivo. Deus tem uma forma, eu vou contar a história, você vai chegar a essa conclusão, mas Deus tem uma forma de lidar com doenças mais graves. Você não lida igual com um resfriado ou com um câncer de pulmão, verdade ou não? Se você tivesse um câncer de pulmão, não tenho, estou usando um exemplo, você iria a um médico e dissesse, isso não é nada, você toma aqui um Advil e vai ficar tudo bem. Você confiaria nisso? Não. É necessário um tratamento de choque, é necessário, e Deus sabe disso. A impressão que eu tenho é que o arrogante, ele se deixou impregnar. Imagina só, ele foi sendo como que levado e ludibriado pelo inimigo, pela sua própria carne, pelos pensamentos do mundo, e ele chegou ao ponto de ele ousar querer a glória de Deus. Você acha que isso dá para tratar igual com o pobre infeliz que está fazendo regime, que vai comendo papelão todos esses dias de viagem e comer um franguinho a mais? Deus trata igual? Não é igual. Deus trata de uma forma forte, de uma forma firme,
com o pecado da arrogância. E eu creio que nós estamos todos na posição de termos que inclinar os nossos ouvidos, porque isso arranha as portas do nosso coração. É a menina que é linda e que cresceu ouvindo você é linda, você é linda, você é linda, que ela usa a sua beleza exterior para se promover. É o rapazinho que é um bom estudante, você só tira 10, que bom, e que lá no íntimo ele se acha o Degas, ele se acha o tal, não é verdade? É a pessoa que tem sido beneficiada por uma série de bênçãos que Deus tem dado, e tem ido bem nos seus negócios, tem comprado, e se sente que agora... Amados, isso é uma coisa muito presente no nosso meio. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos e ouvir essa história que eu vou contar para vocês. É uma história tão importante que ela se encontra em 2 livros. Eu tenho aqui em 2 colunas, o pastor João está traduzindo, e nós vamos saltar de uma para outra. Eu espero não deixá-lo tonto, de salta para cá, salta para lá, eu vou me comportar direitinho. Mas eu tenho que fazer referência a 2 textos, porque eles como que se completam um ao outro. Um deles é 2 Samuel, capítulo 24, e o outro é 1 Crônicas, capítulo 21. Como são 2 textos que não são tão longos, mas também não são tão curtos, o maior deles tem 30 versículos, eu vou usar este expediente de ir explicando para os irmãos à medida que eu vou lendo. Tudo bem? É uma história. Bem, nós poderíamos ler até o fim e depois voltar até o começo e começar a explicar ponto por ponto. Mas aí às vezes você não vai lembrar do que eu estou explicando. Então é assim que nós vamos fazer. O primeiro versículo ele já traz alguma dificuldade. E não nos esqueçamos que além de estarmos aqui para ser edificados na nossa fé, nós estamos também cavando mais fundo, estamos dando conhecimento da palavra para você, porque é do conhecer a palavra do Senhor que vem a fé, verdade? Então nós temos que saber, você não pode ter certas dúvidas, simplesmente porque o pastor não te explicou, no culto ninguém falou a respeito, porque tudo que queria era arrancar um aleluia da tua boca, isso não é correto. Isso não é um bom uso. Nós temos que alimentar a sua mente, o seu coração, com a genuína palavra do Senhor, dentro do possível, existem tantos mistérios, dentro do possível, respondendo a algumas perguntas que você pode bem se defrontar com elas através da boca de um incrédulo, através da boca de uma pessoa que está desprezando a palavra de Deus, ou, como frequentemente acontece, quando você está lendo a palavra de Deus, o que aconteceu aqui? Uma coisa diz isso, outra coisa diz aquilo. Então nós precisamos prestar atenção no que diz respeito à explicação que o pastor dá a você, a mim. Ok? Em 1 Samuel 24 começa assim: mais uma vez o Senhor irou-se contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Esquisitíssimo esse versículo. Deus se irou contra Israel, ficou bravo, triste, irado contra Israel, e incitou Davi a fazer algo que ia ser contra o povo, que era fazer um censo, uma contagem. Vejam o que diz 1 Crônicas 21, a passagem paralela. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. Parece bem distinto. O sujeito de uma frase é Deus, o sujeito da outra frase é o diabo. Pastor, quando você vai conciliar isso, colocar as duas coisas juntas? Bom, eu queria dizer para você o seguinte, que as 2 afirmações são verdadeiras e elas se completam. Deus permitiu, olha aqui a explicação, que Satanás, outra tradução diz, um inimigo, tentasse a Davi. Deus permitiu que esse inimigo tentasse a Davi. Deus não é o autor do mal, mas Ele permite que o mal aconteça e Ele usa do mal para a finalidade que Ele o designou. Davi, ele havia aprontado alguma coisa, a Escritura não é clara sobre isso, quando ele diz, o Senhor irou-se contra Israel mais uma vez. Há uma possibilidade que essa ira tenha sido, porque nos tempos de Saul, ele matou um número de gibeonitas, cidadãos, gente boa, ele matou e Deus endureceu
a mão contra Israel. E no tempo de Davi, Saul já era morto, ele permitiu 3 anos de fome sobre o reino de Davi. Deus faz isso. Deus lida com o povo. Por isso que nós temos que ter uma consciência de que nós somos cidadãos. A coisa não é simplesmente assim, você come a banana e joga a banana na estrada. Não é assim. Todos acabam pagando o preço de uma certa forma. É o rato que vem, é o lixo que é fedido, é o que quer que seja. Então, muito importante que nós tenhamos essa consciência social. Odeio essa expressão, mas é uma expressão que eu não tenho outra melhor para ela. Que nós somos responsáveis por aquilo que acontece no todo. Se nós começamos a tratar esse salão de qualquer maneira, não, nós não fazemos isso. Aliás, ali está aparecendo um outro vazamento, depois a gente precisa pedir outra vez que, se nós procuramos tratar bem. A tua casa você trata bem, não trata? Sim ou não? Sim. Muito bom, é bom saber. Então, nessa situação, eu queria dizer para os irmãos isso, que toda ação negativa, ela acaba resultando em coisas negativas que podem prejudicar o todo. E isto provavelmente aconteceu nos tempos passados. Pode ser que o que irritou o Senhor, o irou, tenha sido um pecado oculto de Davi. Isto é sugerido por Kimchi. Kimchi foi uma família de judeus fundamentalistas ortodoxos na Idade Média, profundos estudadores da palavra de Deus, e eles eram Joseph, Isaac, e Moses e David. Isso não tem tanta importância, mas existe essa forte evidência da história paralela bíblica de que Davi, algo ele fez. E o Senhor se irou contra Israel e diz assim: agora eu vou te expor a uma situação de tentação. Se os irmãos se lembrarem, isso tem muito a ver com os passos por onde nós temos andado. Nós falamos a respeito de Mateus 18, onde o Senhor nos diz: se você não perdoar o teu irmão assim como eu perdoo, o que vai acontecer? Eu também não vou perdoar você, não é verdade? Que ele fala no final da oração do Pai Nosso. E em Mateus 18, o que ele diz? Naquela parábola do credor incompassivo, que aquele que devia 3,2 bilhões de dólares e foi perdoado, mas não perdoou uma dívida de 6 mil dólares, que ele foi jogado onde? Na praia para tomar sol, água de coco, foi isso? Nada disso, foi jogado no calabouço, e ali ele ficou sendo torturado pelos atormentadores até, Jesus fala, aquilo naqueles tempos, não, Jesus termina dizendo assim: e assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes aqueles que os têm ofendido. Nós temos pregado sobre isso algumas vezes, pastor Jonas mencionou isso em grande estilo no domingo passado, e é bom que nós saibamos, Deus dispõe de demônios, como nesse caso da história de Mateus 18, para atormentar pessoas que se insurgem contra a sua vontade. Correto, irmãos? Estou ofendendo alguém aqui? Não. Não. E mencionamos o exemplo de Saul, que tanto atropelou as chances que Deus deu para ele, que Deus mandou o quê? Um espírito mau da parte do Senhor para atormentá-lo. Olha que coisa. E agora nós estamos vendo aqui Davi, o meu herói favorito do Velho Testamento, amargando alguma coisa, algum tropeço que ele não acertou com o Senhor. E Deus fica muito triste, muito irado, e ele diz: eu vou submetê-lo a uma tentação. E tentação ainda não é pecado, tentação é uma prova, e nós devemos devemos andar atentos para a tentação, para pedirmos socorro para o Senhor, para não cairmos. Porque é isso que aconteceu com Davi, aparentemente. Eu vou seguir em 1 Crônicas 21, onde diz assim, como foi o pecado da soberba. Davi disse a Joabe, o seu general maior, e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan no norte, Berseba no sul, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Para que Davi precisava fazer isso? Ele é o menininho, ele é o garoto que não tinha nada, que o próprio pai o mantinha num certo desprezo. Verdade? Todo mundo lembra? Ele é o moço que, sem maiores conquistas na vida, Deus olhou para o coração e disse: esse é um homem segundo o meu coração, e ungiu como rei de Israel. As vitórias de Davi, a começar de Golias e assim por diante, são vitórias, no mínimo, improváveis.
Você não vai ouvir muitas vezes na história da raça humana de um pastorzinho de ovelha. Isso tem até um tom romântico no meu coração. Falar pastorzinho, que é um termo super aveludado, de ovelhinhas, oh, que lindinho, etc. Mas pastores de ovelha eram pessoas desprezíveis. Eram os mais chucrinhos, eram as pessoas que não tinham muito futuro. Esse daqui vai ser advogado, esse daqui vai ser empresário, esse daqui vai ser professor, esse daqui vai ser instrutor de karatê, esse daqui vai ser... vai escrever cartas quando ditarem para ele, esse daqui vai ser moço de limpeza, esse daqui vai ser lixeiro, e esse daqui... Dá para descer mais? Dá. Vai ser pastorzinho de ovelha. Era mais ou menos desse jeito, ok? E eu poderia contar de como isso era visto em tempos antigos, mesmo entre outros povos, quando o Senhor, através de José, diz para o povo que vem de Canaã para o Egito, diz assim, diz para eles que vocês são criadores de gado, porque os egípcios abominavam criadores de gado. E através dessa estratégia de José, os judeus foram deixados sozinhos na melhor terra do Egito, porque os egípcios não iam lá bulir com eles, porque os desprezavam no seu coração. Este homem, Davi, o rei improvável, o sucesso improvável, agora ele chega na sua maturidade, na sua madurez, como meu tocaio iria dizer, não é? José Roberto, madurez, só que ele não é maduro, eu sou. Então, ele vai e quer contar quanta gente tem no reino dele. Para que isso? Usa o bom senso. Porque se você fosse Davi, por que você ia ser tentado a contar quanta gente, quantos soldados você tem? Para mostrar força. É o cara diante do espelho ali no ginásio. É o camarada querendo montar seus músculos. Está na cara, está visível. Veja só a reação de Joabe, que era um general. Se alguém tinha algum interesse em saber quantos soldados na ativa existiam nesse país, esse era Joabe. E ele chega, Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo deles por 100, ó rei, meu Senhor. Não são porventura todos eles seus súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isto? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Olha o general falando. Joabe, vai lá contar, vai saber quantos soldados de quantos soldados você dispõe. Não, rei, o Senhor tem tirado de trás as ovelhas grávidas de Israel, lá dos campos, assim que Davi escreve em um dos seus salmos. Ele tem te elevado às alturas, é tudo servo seu, ele é a proteção de Israel, ele é quem te guarda, ó Israel. Para que você tem que fazer conta da tua força, do seu muque, das tuas possibilidades, senhor Davi? Mas a palavra do rei prevaleceu, estou no versículo 4, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. A palavra nos diz, em 2 Samuel 24, que eles levaram, para retornar a Jerusalém, muitos meses, sumiu aqui no meu texto, creio que 9 meses, aí retornaram para Israel, com a conta dos soldados. E dá um número grande de pessoas, eu tenho a conta aqui, uma explicação, porque o número dado em 1 Samuel 24 é um, em 2 Samuel 24 é um, 1 Crônicas é outro, mas existe claramente um imbricamento de fatores, e o número é exatamente o mesmo. Ele chega, está aqui, esse monte de soldado. E Joabe, ele nem terminou a contagem, ele achou aquilo tão ridículo, ele achou aquilo tão provocativo ao Senhor. Como que o Davi não está vendo um negócio desse? E o versículo 6 diz assim, Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecer absurda. Vou contar esses dois não, que fica aí, chutei os números. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isto ele puniu Israel. Queridos, eu não sei se você está fazendo uma correlação entre no que nós estamos falando e o que se passa na sua vida. O trabalho do Espírito Santo no nosso meio é usar aquilo que a palavra diz, que é trazido na forma de uma ilustração, para que você medite e adapte na sua vida. Eu sei que não tem ninguém aqui que é rei de uma nação. Eu sei que não existe ninguém mandando contar o número de empregados que tem, ou de lutador.
não é nesse sentido, mas como é que isso se aplica? Em que situação você quer mostrar para você mesmo e para os outros que você é o tal? Entenderam a aplicação? Existem situações onde o inimigo, que é especialista em incutir soberba no coração de Deus, onde ele fará você sentir-se tentado quer dizer assim, mas é ok fazer isto, todo mundo faz, é um prazer que todo mundo tem, é um artifício para conseguir popularidade que todo mundo usa, é uma forma assim de ganhar mais que, eu também não sou de ferro, né? Preciso ganhar um pouquinho mais, preciso comprar o leitinho das crianças. E com isso nós engajamos num procedimento de soberba. E isto, eu estou aqui para buzinar nos nossos ouvidos nessa noite. Isto é uma grande transgressão. Nós precisamos olhar para isso. O Espírito Santo há de falar ao nosso coração, dizendo: filho, não ande por aí, isto é soberba do seu coração. Vejam só, a segunda coisa que nós vamos ler aqui é o arrependimento de Davi, que também acontecerá no coração do soberbo crente. Isso é uma mensagem para crentes primariamente. Segundo Ezequiel capítulo 36, que todo mundo sabe que é um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus, é uma profecia sobre o novo nascimento. Ele nos diz assim: eu vou lavá-los com água pura, eu vou colocar em vocês o meu espírito, eu vou tirar de vocês esse coração de pedra, vou colocar um coração de carne e vou dar a vocês o desejo de obedecer à minha vontade. Por isso que eu digo para vocês, com toda a segurança, que a principal marca de um crente em Jesus é que crente em Jesus faz as suas asneiras, burradas, peca, mas ele se arrepende. Ele não endurece no mal, não endurece. Mais dia, menos dia, fica meio assim, meio enrolado, meio querendo se vingar, mas não tem jeito. O Espírito Santo, ele colocou isso dentro de nós. Nós queremos, lá no íntimo, nós queremos o Senhor. É verdade ou não, queridos? Nós amamos o Senhor, a presença dEle, Ele é a nossa alegria. Então, o Senhor nos toca e nós, é verdade, Senhor, é verdade. E é o que aconteceu com Davi, mesmo tendo feito um pecado horrível, que é pecado de soberba, uma grande transgressão. Veja o versículo 8. Depois de contar o povo, versículo 10 de 2 Samuel 24. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, já orando: pequei gravemente com o que fiz. Senhor, agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. 1 Crônicas escreve: pequei gravemente com o que eu fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Mesma expressão nos dois livros. Foi uma grande loucura. Grande loucura. Amados, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se tratasse de comer um franguinho a mais na casa da tia Jane, a história acabava aqui. Porque se confessamos nossos pecados, o Senhor faz o quê? E Ele nos purifica de toda injustiça. Verdade? A coisa acabaria aqui. Mas nós estamos falando sobre um pecado que ele tem a propriedade de entrar e de corroer, e de ir fundo, e de descaracterizar a vida do cristão. E esse homem e essa mulher estão em vias de se colocar de frente a frente com o Senhor, de fazer um pulso: isso eu não aceito, isso eu não tolero na minha vida. Isso é um perigo muito grande. Essa é uma enfermidade que não basta isso. Não é que não basta o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está por sobre toda essa situação. Mas o homem tem que aprender. Nós todos hoje temos a oportunidade de aprender. Filho, não entre no pecado da soberba. Não entre. Isto é prevenção. Não é verdade? Eu queria dizer para vocês, sem qualquer intenção de aterrorizar a ninguém, mas tendo eu mesmo passado por essa situação, espero ter tempo de dar um daqueles testemunhos que vocês gostam de ouvir, porque eu caí, errei, todo mundo, o pastor errou também, não é? Mas que eu conto sem nenhuma vergonha, porque já foi perdoado pelo sangue de Jesus, e assim os outros não vão fazer a besteira de errar como eu errei, não é? Então vejam só, Deus tem que ir fundo, e este é o pecado que Deus castiga. Você gosta da palavra castigo ou não?
Eu acho horrorosa essa palavra castigo, desde que eu era menino. Tá certo? A orelha queimava antes de ser puxada, só de ouvir a palavra castigo. Verdade? Você sente igual ou não? Tem alguém que diz, castigo, que legal, tanto faz, não sei o quê. Eu, igual uma mãe, uma vez estava ouvindo, ela falou assim, eu tenho uma filha, não entendo essa filha, ela vai, está sendo corrigida, você bate mais, pode bater mais, pode castigar, eu gosto de ser castigado. Essa menina acho que deve ter acabado num juqueri da vida, uma cabeça totalmente anormal, na minha opinião, porque o homem não gosta de ser castigado, tá certo? Vejam só o que aconteceu, olha o desenrolar da história. O Senhor disse a Gade, o profeta, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor. Sobre o que eu estou falando? Sobre o castigo. Soberba tem castigo. Eu estou ensinando para os irmãos que soberba tem o seu preço. Nós temos que ser movidos no nosso interior a saber que nós não podemos trivializar soberba, para que nós de fato tenhamos temor e tremor desse horrível pecado aos olhos do Senhor. Você está bem com essa ideia, não? Ok? E ele diz, estou dando 3 opções, diga para Davi, escolha uma delas, e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Gade. Davi estava numa, como se fala isso, sinuca de bico. Para quem jogava bilhar, nunca joguei, mas eu já ouvi, você está numa sinuca de bico, quer dizer, você está em deep troubles, não é? Davi respondeu, é grande a minha angústia, eu prefiro cair na mão do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, cair na mão dos homens. O que eu vou escolher? Tenho que escolher cair na mão do Senhor, e veja, ok. Já sei, agora o Senhor vai dizer assim, tá bom Davi, já que você escolheu, já que você me chamou de misericordioso, nada vai acontecer com você, viu? Vai para casa. Não. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel. E 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e voltou-se atrás, arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. E naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Vocês visualizaram o filme aqui, não? Davi escolhe, eu acho que ele escolheu sabiamente, ou vou ficar vivendo num rolo de confusão por 3 anos, ou 3 meses inimigo, me derrotando, me humilhando, e os homens não têm misericórdia. Prefiro 3 dias na mão do Senhor, que é forte e intenso, mas acabou 3 dias, acabou, e Deus tem sempre a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu teria escolhido assim, você teria escolhido igual ou não? Mas ele escolheu e Deus mandou sobre ele o castigo. O soberbo é castigado na terra. O soberbo que ouve e não muda os seus caminhos. O soberbo que distorce a palavra do Senhor para o seu próprio benefício. O soberbo que conta as coisas a despeito daquilo que ele vai destruir. Ele é castigado. É o que a palavra do Senhor nos conta aqui. E o Senhor, que é bondoso, chega num ponto e diz, para. Anjo, para. E o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada nessa eira. Eira é um terreno plano. Quantos já viram terreirão de secar café? Quem é do interior de São Paulo sabe, está vendo? É do Espírito Santo. É um plano, é feita uma terraplanagem, e esse é onde se debulha grãos. Tá? Você não sabia disso, sabia? Gente, fala a verdade, alguém sabia o que era eira? Ok, façam-me sentir que vale a pena estudar para transferir para vocês o conhecimento, porque eu também não sabia o que era uma eira. Então, joga todos os sabugos de milho lá, sequinho, e agora é passado uma forma de pressão e os milho
vai saindo dos sabugos e depois colhe só o milho e assim por diante. Essa é uma eira do indivíduo chamado Araúna, que em outras traduções bíblicas pode ser Arauná, Aravná, Arnijá ou Orná. Eu acho fascinante isso, como que depende de como a palavra foi ortografada, ela pode ter outro nome. É o mesmo indivíduo, era um jebuseu, um homem que estava lá. E Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, suspenso, com aquele espadão flamejante na sua mão direita, que só parou de destruir porque o Senhor disse basta. Davi vê aquilo. Então Davi e as autoridades de Israel se vestem de luto, prostram-se com o rosto em terra. E Davi diz a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu, Senhor, que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que é o teu castigo caia sobre mim, caia sobre minha família, mas não sobre o teu povo. E nós estamos vendo aqui um homem impregnado de temor do mal. Davi teve medo do mal, que isso vai rolar sem consequência. Dado esse anjo mover essa espada outra vez, nós vamos virar farofa, nós não vamos ter como sair, como escapar. Oh Deus, antes que o Senhor destrua toda a nação, esse povo que se chama pelo teu nome, Senhor, olha, fui eu que pequei, Senhor. Ele teme profundamente o mal. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao seu Senhor, lá na eira de Araúna, o jebuseu. E Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. O anjo destruidor mandou o profeta falar para Davi. Gozado isso, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus conversava com ele como quem conversa com seu amigo íntimo. Você percebe o quanto ele perdeu nessa altura dos acontecimentos? Não. Ele perdeu o quê? Perdeu intimidade com seu amigo querido. Verdade? Vocês estão vendo como é diferente comer um franguinho a mais do que abrigar soberba no coração. As perdas podem ser colossais, amados. Vamos temer a soberba, porque as perdas podem ser colossais. Depois disso, Araúna estava ali debulhando o trigo, virando-se e viu o anjo, ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam de medo do anjo. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se com o rosto em terra diante de Davi. E Davi vem para obedecer. Ele não quer mais nada. Ele quer obedecer ao Senhor. E ele diz: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Guarde isso. A praga sobre o povo só iria cessar se Davi construísse um altar. Ou seja, se Davi produzisse renúncia do mal e se consagrasse ao Senhor. Desculpa falar outra vez do franguinho. Talvez eu vá mudar de opinião a respeito disso, mas eu não vejo que essa mesma força de ação do Senhor, ela esteja presente em pecados dessa natureza, amados. Mas soberba é diferente. Soberba requer que o homem seja humilhado, que o homem fique com muito medo, que o homem olhe para frente e fala: eu estou perdido se eu seguir nesta vida, e por isso eu quero renunciar ao mal e quero me consagrar a obedecer o Senhor. Não tem outro remédio. Não tem. Se alguém achar um tratamento mais light para a soberba que o Senhor dê na Bíblia, não venha com as suas opiniões pessoais. Eu estou muito interessado em saber, reformular essa pregação, chegar no domingo que vem, se acontecer nessa semana, se me mostrar, e nós vamos conversar daqui. Gente, estava enganado, totalmente enganado. Essa passagem aqui, mas não é assim, amados. Soberba é a grande transgressão. Vejam só, o rei Davi, disse: venda-me o terreno da sua eira aí, moço, Araúna, ou Avraúna, como se quiser o nome dele, eu vou construir. Preciso construir esse altar ao Senhor. Araúna, que era um excelente servo, diz assim: meu rei Davi,
considera o teu. Que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta cereal. Tudo é teu. Não, Deus, que servo legal, né? Hã? Que servo, que súdito querido esse homem Araúna. Que agradável, que bondoso. Olhando para aquela cara de Davi, eu imagino barbudo, sujo, pálido, sem comer, desgrenhado. Ele chega ao rei. Está aqui o meu favor para você. Eu acho que eu aceitaria. Acho que bom, Araúna. Legal, depois te chamo para um churrasco lá em casa, vai ficar tudo na mesma. Mas vejam como as coisas do Senhor tocam o servo do Senhor mais profundamente. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não! Eu faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Não, 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 eu quero produzir um sacrifício de louvor ao meu Deus. Eu quero deixar claro que eu estou abrindo mão de qualquer coisa que possa ser meu direito. Eu estou renunciando a posses minhas, e não foi barato. Eu estou renunciando, eu quero agradar ao Senhor, eu quero dar para Ele provas de que eu quero agradá-lo, para que a sua ira se afaste de mim. Todos estão ouvindo bem? Todos estão vendo o que é um paradigma, como que é que um homem que está sendo lidado por Deus, a respeito da sua soberba, Deus espera que ele haja. Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, baratinho o terreno, né? E Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada. Percebe? Agora o anjo põe a espada na bainha. Não existe nada que me diz que o anjo iria pôr a espada na bainha e voltar para o céu, se Davi não tivesse seguido esse espaço. Vocês estão de acordo comigo? Não? Se Davi não se humilha, se Davi não se quebranta diante do Senhor, se Davi não renuncia aos seus maus intentos de parecer Deus na terra, esse anjo ia seguir com essa espada na mão, e a cinta ia cantar. Assim meu pai dizia para nós: olha que a cinta vai cantar, a espada ia cantar sobre Israel, se ele não fizesse assim. E ele termina dizendo: naquela época o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar dos holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar o rei, a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Ele aprendeu alguma coisa, não? Aprendeu demais, aprendeu demais. Existia lá um altar, já bem antigo, dos tempos de Moisés, tá certo? Mas foi justamente ali, por ali, que o anjo tinha aparecido. Eu falei: eu vou adorar lá, e daí de aparecer aquele anjão com aquela espadão lá, eu vou ficar por aqui. Ou seja, Deus colocou nele esse senso que Ele dá para ele no Salmo 130, dizendo assim: Senhor, contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus é o que tem o perdão, para que nós tenhamos medo de Deus. Você pode virar essa palavra temor do jeito que você quiser, de perna para o ar, de lado, de frente, para a esquerda, para a direita. Temor quer dizer medo. Temor quer dizer, é respeito. Quer dizer respeito, com tanto respeito que você tem medo de desrespeitar. Não pode trivializar a gente. Não pode, eu vou andar de qualquer jeito, qualquer legal. Não é assim, não é assim. E o povo de Jesus, esse meu povo sofre porque não tem entendimento. Não tem entendimento, renúncia, consagração. Eu achei sublime essa atitude de Davi, que poderia bem ter guardado seus 7 quilos de ouro para a sua própria carteira. E quando ele chega e Araúna bondosamente oferece para ele aquela dádiva maravilhosa, Davi diz: não. Eu não vou tomar o que é seu e oferecer no meu lugar. Eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. Esse espírito é um espírito de consagração ao Senhor. Eu me dedico ao Senhor. Veja que versículo maravilhoso. Visto que temos este ministério, esse ministério de sermos servos e servas do Senhor, pela misericórdia que nos foi dado.
Olha que importante, estava comentando esse versículo com o pastor Jonas ontem. Nós temos um ministério de sermos filhos e filhas de Deus, que nós recebemos por misericórdia apenas. Você está de acordo com isso? Não tem alguém dizer, eu sou filho de Deus, porque eu sou filho de Deus, porque meu pai era pastor, meu avô era diácono, meu tataravô era o papa. Não, não existe isso. Não existe benfeitorias que você pudesse ter e oferecer para o Senhor, e Deus diz, você me deu tanto que eu vou. O pastor João estava lendo um trecho hoje na abertura. Quem é que já deu ao Senhor, Deus me é devedor? Isso não existe. Isso é misericórdia. Portanto, tendo essa condição de filhos de Deus, pela misericórdia que nós recebemos, não desanimemos, irmãos. Fica firme. Fica ao lado do Senhor, disposto a servi-lo, a buscá-los. Antes, nós não desanimamos. Antes, ao contrário, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não usemos de engano, não pensem que há outra solução, amados. Renunciemos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Eu estou falando de coisas que estão presentes nos nossos corações, o pecado oculto, aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. Aquelas coisas que ofendem o Senhor, que a gente não quer largar, porque a gente é soberbo, a gente diz assim, esta é a minha, esses são os teus deuses, ó Israel, como aprenderam a dizer, o povo de Israel aprendeu a dizer do rei Jeroboão, que fez 2 bezerros de ouro. Foram eles que levaram você da terra do Egito. Você é feliz por causa desta propriedade que você tem. Você é feliz por causa desse prazer que você cultiva. É vergonhoso, é um pecado oculto, é um negócio secreto. Você está enganando todo mundo, cultivando essas coisas, mas você não se dobra e não renuncia diante do Senhor. Perigo, perigo, perigo. Alguém lembra do Perdido no Espaço? Era mais ou menos assim, pelo que eu lembro. Perigo, é perigo ter uma outra entidade, uma outra atividade, um outro prazer, uma coisa que Deus não se agrada e que nós cultivamos e dizemos, não entrego, nem entregarei, tenho raiva de quem entrega, porque esse é o meu. Amados, não façamos assim. O Espírito de Deus vai mover e eles têm que ter paciência conosco. Caso contrário, amados, as coisas caem para o lado da pior alternativa, que é quando o Senhor tem que nos privar do bem que Ele nos fez. E sobre isso eu falarei na próxima semana, de um bem que o Senhor privou. Mas a graça do Senhor, irmão, eu falo hoje. Eu voltei da Espanha tão feliz por causa do casal que se converteu, e eu fiz um trato com eles muito bom, de entrar em contato, mandar para eles mensagens gravadas, e diariamente nós falarmos sobre a palavra do Senhor. Falei, vamos discipular essas ovelhinhas aí, vão ficar firmes e fortes. E nós fizemos isso na quinta-feira, quarta-feira, tão feliz, tão cheio do Espírito de Deus, na quinta-feira, e falei com eles sobre 1 João capítulo 1, o segredo da alegria completa, confessamos nosso pecado. Foi uma beleza, uma delícia, tá certo? Mas aí, entre a quinta-feira e a sexta-feira, eu fiquei soberbo. E eu não vou contar para vocês sobre o que é, senão você não vai querer ser meu amigo mais. Eu acho que conto. Não vou contar. Conta. Não vem ao caso, porque não vem ao caso. Mas alguma coisa sucedeu no meu coração que tem que ser assim. E irmãos que me amam diriam, não, isso não faça assim. Igual Joabe. Né? Não anda assim, o irmão amado precioso chegou, não, você vai quebrar a cara, então não, eu estou vendo a palavra, e arrumei lá um trecho da Escritura que me respaldou, não é? Fiquei olhando assim,
para um trecho nesse livro, mas tem mais escritura, tem mais coisa ao redor. Veja as más consequências disso. Tudo, fiquei cego para tudo. Olha que coisa. Deus tinha abençoado, Deus levou através do Oceano Atlântico, me usou lá, fiquei me sentindo um verdadeiro missionário de Jesus, voltei tão feliz, tão dando glória ao Senhor, glória na igreja, glória, fomos pregar lá no funeral, que bênção e tudo, mas nós não somos imunes, eu não sou imune. Por isso que o Senhor fala para vigiar, porque o diabo é como um leão, rugindo quem possa tragar. E foi um sábado muito cheio de lutas, muito cheio de lutas, muito cheio de dores, para não dizer lutas, muito difícil, até que o Senhor, na sua bondade, abriu os meus olhos, meus ouvidos, e disse assim: já que você tem esse ministério, por misericórdia que foi te dado, Senhor José Nery, não desanime, mas renuncie os procedimentos que levam você a soberba, secretos, vergonhosos, que você não deve usar, não deve enganar, não deve torcer a palavra do Senhor. Eu caí diante do Senhor. E foi a melhor caída que eu já tive nos últimos tempos. Porque é uma beleza, porque eu sei que vocês conhecem o versículo de cor, 1 João 1,9. Essa expressão saltou da Bíblia e veio encher meu coração. Ele o purificará de toda injustiça. Que bom não levar esse pecado da soberba adiante, porque ia vir fogo, ia vir anjo desembaiado de espada, de lança, de flecha, de o que for. Deus não mede o tamanho do castigo que Ele tem que trazer sobre o soberbo. Portanto, se você chegou a pôr um pezinho lá, tire correndo. Deus abençoe vocês. Eu vou sair buscar minha Dedé no aeroporto, que já deve ter chegado. Tá bom? Vocês me dão essa licença, queridos? Não é moda, não. Há alguns domingos atrás eu pedi licença para sair antes, eu nem lembro mais porque foi. E hoje eu estou pedindo outra vez. Deus abençoe vocês. Tenha uma linda semana. Amém. Amém.